Pessoal, boa tarde. Eu vou passar a resolução do exercício que eu passei para vocês no final da aula e vou colocar mais um exercício bem parecido aqui também, tá? Então, o exercício que eu passei para vocês no final da aula foi esse daqui, ó. A gente tem um triângulo grande, tá? E esse triângulo é dividido aqui por esse segmento, ó. Esse triângulo grande aqui é dividido por esse segmento, certo? E formando um outro triângulo, né? Esse segmento divide em duas figuras, né? Mas essa figura de cima aqui é um quadrilátero, para a gente não é útil, né? Porque a gente só faz comparação entre triângulos, entre figuras iguais, né? No caso aqui entre triângulos, né? Então eu tenho esse triângulo pequeno aqui de baixo e o triângulo grande, certo? E aí eu afirmo para vocês que esses dois triângulos vão ser semelhantes. Como é que a gente sabe? Primeira coisa, o enunciado fala que esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo alfa aqui de cima e esse ângulo beta aqui de baixo são iguais, tá? Segunda coisa, esse vértice é comum tanto para o triângulo pequeno quanto para o triângulo grande. Então, se ele é comum para os dois, né? Porque olha só, esse triângulo pequeno é esse vértice composto por esse vértice de cima e esse daqui. E o triângulo grande é composto por esse vértice, esse daqui de cima e esse daqui. Então, se esses ângulos são iguais, o terceiro tem que ser, como a soma dos três ângulos é sempre 180. Se dois ângulos são iguais, três ângulos também são iguais. E se os três ângulos têm a mesma medida, né? Quer dizer que os dois triângulos são semelhantes. Então, esse ângulo aqui vai ter a mesma medida deste terceiro ângulo aqui do triângulo grande, certo? Beleza? Então agora a gente só fazer as comparações, tá? Quais são os lados do triângulo pequeno? 4, 8 e y. E quais são os lados do triângulo grande? Esse segmento aqui vale 6, tá? E aí eu tenho esses dois segmentos aqui, ó. Esse segmento daqui, ó, de cima, ele é x mais 8, né? Porque x é só esse pedaço, 8 é só esse pedaço, o pedaço inteiro é x mais 8. E aqui embaixo a mesma coisa, 2 é esse pedacinho, y é esse pedaço, né, que é um dos lados do triângulo pequeno, né? E ele também é parte de um lado do triângulo grande, né? Então o lado do triângulo grande inteiro é 2 mais y, certo? Então eu preciso comparar essas duas figuras através da semelhança fazendo as divisões, tá? Então como é que vão ser as divisões? Quem são os lados opostos aos ângulos iguais, né? Então, por exemplo, esse lado aqui 6 do triângulo grande, ele é oposto a o ângulo de dois tracinhos. O lado que é oposto ao triângulo de dois tracinhos no pequeno é o 4, certo? Quem que é o ângulo oposto ao três tracinhos no pequeno? É o y. E no triângulo grande, quem que é oposto ao três tracinhos aqui, ó? É esse lado inteiro que é x mais 8, tá? E aí, em relação a alfa e beta, né, que são o mesmo ângulo, em relação a alfa no triângulo grande é esse lado inteiro, que é 2 mais y, e no triângulo pequeno é esse lado aqui, que é 8. Então a gente escreve isso aqui agora e vai colocar 6 sobre 4, né? Só lembrando aqui que 6 é oposto ao vértice, né? E 4 também é oposto ao vértice, a esse vértice aqui que é comum, né? X mais 8, que é esse lado grande, está oposto a esse ângulo, né, de três tracinhos. E y aqui está oposto também a esse ângulo aqui, que é o de três tracinhos. E 2 mais y é esse lado inteiro, que está oposto ao ângulo alfa, né? E quem está oposto a esse mesmo ângulo, que aqui a gente está chamando de beta, mas é o mesmo valor, é o 8. Tá? Então, feitas essas três igualdades, a gente vai fazer elas duas a duas para resolver. Como eu tenho duas letras, eu vou procurar uma igualdade que só tenha uma das duas letras. Então, comparar usar do meio no começo não é bom, porque essa igualdade do meio, aqui, essa fração do meio, tem tanto x quanto y. Então eu vou usar as duas dessa extremidade, vou descobrir y, e depois eu uso essa daqui do meio para achar o valor de x. Então, usando as duas extremidades, 6 sobre 4 é igual a 2 mais y sobre 8. Faço a multiplicação cruzada, né? Então, 4 vezes 2 mais y, lembrando de fazer a multiplicação dos dois, né? Então, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes y é 4y.
E do outro lado vai ser igual, né, a 6 vezes 8, que é 48. Passo o 8 para o outro lado, 48 menos 8 dá 40. E agora passo o 4 que estava multiplicando, dividindo. Y vai ser igual a 10. Bom, já que agora a gente descobre y, essa fração aqui do meio só tem x, né? Porque aqui embaixo vai ser eu vou substituir y por 10. Então eu posso comparar. Eu poderia comparar com qualquer uma das duas, né? Mas fica mais fácil comparar com essa. Então 6 sobre 4 é igual a x mais 8 sobre 10 agora já, né? Faço a multiplicação cruzada. Então 4 vezes x dá 4x. E 4 vezes 8 dá 32. E 6 vezes 10 dá 60. Passo 32 para o outro lado, 60 menos 32 é 28. E passo o 4 que está multiplicando, dividindo. X vai ser igual a 7. Então esta aqui é a resposta desse exercício. Certo, gente? Beleza, eu vou fazer um segundo exercício que está aqui, que é muito parecido com esse anterior, que são dois triângulos aqui que eu quero achar o valor de x, tá? E eles vão ser semelhantes. Por quê? Qual que é a informação que me foi dada aqui, ó? Bom, uma coisa que tem comum ao exercício anterior é que esse vértice aqui é comum ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Então esse ângulo vai ser igual para os dois. Então eu tenho esse triângulo pequeno aqui, certo? Que tem lados x e 5. O terceiro lado eu não conheço, não foi dito, né? E eu tenho um triângulo grande, que tem os lados 8, 15 e 17. Então um ângulo eu sei que é igual. Só que tem um outro ângulo aqui, marcado, que é o ângulo de 90 graus. Lembra que esse símbolo aqui é o símbolo para o ângulo de 90 graus. É o único ângulo que tem um símbolo próprio, tá? Só que aqui embaixo está marcado 90 na esquerda. Isso significa que eu não sei o ângulo da direita? Não, eu sei o ângulo da direita aqui também. Esse ângulo aqui também vai ser de 90 graus. Por quê? Porque quando a gente tem um ângulo dividindo uma reta, esses dois ângulos somam 180 graus. Então, se um é 90, o outro também tem que ser 90, porque 90 mais 90 dá 180. Então, é como se eu tivesse um chão aqui, faço um traço na vertical, certo? Então, o que está em pé aqui na vertical, ele vai estar em pé igual para os dois lados, né? Então, fica 90 para um lado e 90 para o outro, tá? Então, olha só, se esse triângulo pequeno tem como ângulos esse de um tracinho e um de 90 graus, o grande também tem um ângulo de 90 e o de um tracinho que é comum. Isso quer dizer, então, que o terceiro ângulo, que é esse daqui, que vamos marcar aqui com dois tracinhos, eles vão ser congruentes, né, com o mesmo valor nos dois triângulos, certo? Então tá feito aí. Agora é só comparar os três lados, tá? No triângulo grande, esse lado 8 é oposto ao ângulo de um tracinho. No triângulo pequeno, quem é oposto ao ângulo de um tracinho é o x. Tá? Então eu posso fazer 8 dividido por x ou x dividido por 8, tanto faz. Só lembrando que quando a gente faz as divisões, né, de um lado por outro, a gente tem que sempre respeitar, né? Sempre um triângulo fica em cima e o outro embaixo. Tá? Então se eu vou colocar o 8, é sempre do triângulo grande em cima das divisões. Ok? E só um comentário, gente. A gente só faz a divisão entre os lados. Quando a gente compara ângulo, a gente está fazendo ângulo, ou o ângulo é igual ao outro, ou é diferente, né? Não tem como a gente fazer divisão entre ângulos, tá? A gente só faz essa divisão entre lados de um triângulo, de dois triângulos que são semelhantes. Certo? E aí eu tenho outros três lados no triângulo grande, que é o 15 e o 17. Eu não vou precisar usar o 17, porque o 17 está oposto, né? Esse lado aqui, ó, ele é oposto ao ângulo de 90 graus, certo? E oposto ao ângulo de 90 graus aqui é uma medida que eu não tenho no triângulo pequeno, tá? Só que eu só tenho uma letra aqui nesse problema, que é o x, então eu só preciso de uma equação, tá? Então quem que vai ser o outro lado que eu vou usar? É o ângulo oposto ao ângulo de dois tracinhos, tá? Então o ângulo oposto o lado oposto ao ângulo de dois tracinhos do triângulo pequeno é o 5 e no triângulo grande é o 15, tá? Como eu estou usando o 8 em cima, eu vou colocar 15 sobre 5. Então montando essa equação,
8 sobre x, que são os lados opostos ao vértice que é comum aos dois triângulos, é igual a 15 sobre 5, que é igual a divisão entre os lados que são opostos ao terceiro ângulo. Tá? O terceiro ângulo que eu falo, que é nem o que é do vértice que é comum, nem o de 90 graus. Né? Pronto, na igualdade, os dois lados de cima estão um triângulo maior, né? Eu só preciso ser coerente, então vai dar certo. Então, fazendo a multiplicação cruzada, 15 vezes x é igual a 8 vezes 5, que é 40, né? Logo, x vai ser igual a 40 dividido por 15. Eu não preciso... Aqui não tem como simplificar, né? Aqui não tem como simplificar. E eu não preciso fazer essa divisão. Eu deixo como fração mesmo. Certo? E essa vai ser a minha resposta. Pessoal, muito obrigado e até mais.